O sucesso de uma empresa não está apenas nos processos, mas na forma que as pessoas se comunicam. Como a comunicação pode ajudar a integrar mais as pessoas, a elas se relacionarem melhor. Bem-vindo ao Então Falo, podcast do Clube da Fala. Aê! Mais um episódio maravilhoso, onde nós abordamos temas ligados à liderança, à comunicação, à produtividade, engajamento, ao empreendedorismo. E hoje nós temos pessoas aqui mais que especiais, porque fazem parte do Clube da Fala, os colaboradores do Clube da Fala. É um prazer estar aqui. O Clube da Fala tem um episódio a cada 15 dias, terça-feira. Então não deixe de seguir a gente, aproveita agora e se inscreva no nosso canal, no YouTube, nas nossas redes sociais também, @Clube da Fala, www.clubedafala.com.br, e consuma os nossos conteúdos de qualidade para você aperfeiçoar mais ainda a sua comunicação. Meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, que desde 2007 transforma a comunicação de pessoas para maximizar relações e resultados. Já transformamos a comunicação de mais de 20 mil alunos, diversas empresas como BYD, BTG Pactual, Grupo Trigo, Bank of America. Fazemos isso com muito carinho, muito amor e muita ciência. Eu estou vestida de azul monocromática, uma blusa azul. Sou loira, pintada, com a raiz já preta, precisando retocar. Além disso, eu sou alta, magra. Temos aqui também nossa querida Eive. Se apresenta, por favor. Oi, pessoal. Eive aqui novamente. Eu faço parte do time de gente de gestão do Clube da Fala. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Estou vestindo uma camisa preta. Sou uma mulher negra, gorda, de estatura mediana, cabelos crespos na altura do pescoço. Estou muito feliz de estar aqui com a minha mentora, Luciana Ferrotti, e com o Bruno Pontes, que é um dos nossos professores, que eu tenho muito carinho e admiro muito a didática dele. Muito obrigado. Com a apresentação dessa, eu me sinto até mais animado por poder fazer o programa de hoje. Eu sou o Bruno Pontes, sou mentor de oratória aqui no Clube da Fala, e eu estou muito feliz de estar aqui de novo, principalmente porque se eu estou no clube hoje é porque um dia eu tive a oportunidade de participar de um programa de rádio, a Rádio Mundial News, que eu fazia junto com o Heitor Silva entre 2019 e 2020, e está me lembrando muito a sensação de receber as pessoas, de estar no rádio, falar bastante. E meu amigo Acioli também. Acioli, grande abraço para você, obrigado por tudo que você me ensinou naquela época. E eu tô aqui no clube para poder ajudar as pessoas a se apresentarem, se comunicarem melhor, porque eu sou professor de geografia, dei aula de geografia por 13 anos, mas comecei a dar aula quando eu tinha 16 anos. E eu achava que o meu negócio era a dança de salão, que eu dei aula de dança de salão uma época, dei aula de xadrez, aula de geografia, hoje sou mentor de oratória, e eu achava que o meu trabalho era esses temas, mas na verdade não. Na verdade eu descobri que a minha vocação é a comunicação, ou seja, a minha vontade hoje é ajudar as pessoas a conseguirem se comunicar interpessoalmente e até intrapessoalmente também. É muito o que orienta a minha vida hoje em dia. Eu sou um homem branco, estatura mediana, cabelo curto, vestindo uma blusa azul, e tô aqui do lado da minha lindíssima Luciana. Luciana, nossa líder de gente e gestão maravilhosa. Por favor, se apresenta. Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Ferrotti. Hoje eu estou head de gente e gestão, mas na verdade o que eu sou mesmo é cuidadora de pessoas, no sentido mais amplo da palavra. Eu sempre cuidei das pessoas em todos os sentidos, e hoje eu estou como head de gente e gestão. Sou uma mulher branca, cabelos tingidos. Hoje eu estou monocromática como a Laila. Totalmente de preto, cabelos abaixo do ombro, olhos castanhos. E estou muito honrada de estar nessa mesa aqui com pessoas tão importantes. Obrigada pelo convite. Ai, que maravilhosa! Muito bom. Então, o objetivo desse podcast é abordarmos temas como cultura organizacional e como a comunicação é importante para isso, para que a gente tenha um ambiente engajado, produtivo. Dependemos das pessoas, do relacionamento entre elas. Muitas empresas nos procuram, e Bruno sabe bem disso, porque nós fazemos treinamentos em company, com desafios na comunicação. Falhas entre os setores, ou então desmotivação,
ou mesmo uma frustração por não ter alcançado X resultado, ou por falhas também na forma das pessoas se comportarem, ou porque não tem algo definido, um código de ética, por exemplo. Então a gente vai abordar tudo isso, dando como exemplo o próprio Clube da Fala, porque afinal de contas o Clube da Fala cresceu nos últimos anos. Hoje nós somos mais de 40 colaboradores e quando nós tínhamos 10, era bem diferente do que agora. Os desafios são imensos, então só surge um desafio e a gente acha uma solução para conseguir sanar esse desafio. E a área de gente e gestão é importantíssima para isso, né? Recentemente a gente fez um workshop de cultura organizacional e a gente precisa realmente bater nessa tecla da cultura, das pessoas realmente seguirem os valores do Clube da Fala, saberem o que é os valores do Clube da Fala e isso estar no sangue das pessoas. E como é desafiante isso. Então vamos começar. Eve, por favor. Vamos lá, vou fazer uma pergunta para Luciana, minha mentora maravilhosa, minha chefe, gente. Minha chefe não, minha líder, que ela é muito maravilhosa. Lu, o que você acha que as empresas mais erram na comunicação interna? Qual a importância da comunicação interna nas empresas? Acho que as empresas ainda não entenderam que o mais importante não é comunicar, não é informar, é engajar. Porque uma informação, um e-mail, pode ser dado, um memorando, mas é você comunicar engajando. Na sua comunicação, você falar da cultura, você está o tempo todo trabalhando a cultura, trabalhando os valores da empresa. É você ter aquela troca, aquela comunicação bilateral, não só você falar, mas você ouvir. Eu acho que é uma troca. Eu acho que as empresas, talvez, elas perdem um pouco por isso, elas se perdem nesse caminho, quando elas pensam que é só passar um informativo. O que você acha eu acho que também é a transparência na comunicação interna, né, Laila? Lá no clube, hoje a gente tem o All Hands, né, que é o nosso Fala Aí, que nós temos uma reunião semanal com toda a empresa, toda segunda-feira, 12:30. Isso. E o que você acha disso? Hoje a gente tem o Fala Aí, que é um nome bem sugestivo, bem a nossa cara, né? Bem a cara do clube. É meia horinha, mas a gente consegue reunir todos os colaboradores e passar literalmente tudo que está acontecendo, manter todos atualizados. Então a transparência é o que faz com que as coisas aconteçam e não fique ninguém assim, será que vai acontecer alguma coisa? Que não gere aqueles rumores, aquele sentimento de, né? aqueles ruídos. Será que está acontecendo alguma coisa e eu não sei? Não, então a gente tem essa conduta. E ali também a gente trabalha os valores. A Lara sempre traz uma dinâmica, alguma coisa baseada dos nossos valores, fomentando sempre a nossa cultura. E você acha que isso acontece, essas falhas, o óbvio precisa ser dito, a gente sempre fala, né, como professores de oratória, que isso acontece porque a liderança detém um conhecimento e as informações e não necessariamente passa isso para os outros colaboradores, ou mesmo por esquecerem, por não acharem que precisa ser passado os detalhes. Você acha que isso acontece nas empresas? Olha, eu acho que um grande vilão da comunicação na liderança é a falta de tempo. É aquela questão da agenda muito lotada, porque os líderes, a maioria precisam ainda ser muito operacionais e eles não conseguem separar aquele momento do alinhamento semanal, o 1 a 1, de você conseguir estar ali com seu liderado, ouvindo, questionando, acompanhando mesmo, dando feedbacks constantes, e acaba que as coisas ficam meio perdidas. E aí ele vai descobrir uma coisa depois, o liderado, e aí ele vai se comunicar, vai perguntar num outro setor, e acaba gerando aqueles rumores, aqueles ruídos, né? Então eu diria que se a liderança entender, e eu falo isso de forma muito ampla, que a prioridade precisa ser a sua equipe antes de qualquer outra coisa, a gente avança. A gente enquanto empresa do mundo, a gente avança, porque a prioridade precisa ser o seu liderado, para que você consiga de fato fazer uma boa gestão, sabe? Ter ali todo mundo junto com você, no mesmo barco, motivado, sabendo o que está acontecendo. Isso que a Luciana está falando tem me chamado muita atenção nos treinamentos que eu tenho dado, justamente porque eu tenho percebido que um dos grandes ruídos são quando ocorre
as pessoas quererem tratar o cuidado com as pessoas como se fosse apenas mais uma tarefa. Então eu tenho percebido, por exemplo, a dificuldade que as empresas têm tido em reconhecer que hoje a gente precisa de uma comunicação, inclusive até mais personalizada. Eu tenho percebido, inclusive, uma reclamação das pessoas em relação à comunicação mais genérica, que essa comunicação muito abrangente, ela pode estar demonstrando uma incapacidade da empresa reconhecer o tipo de variedade de pessoas que você tem. E hoje em dia, inclusive, o público espera uma comunicação mais específica, mais atenta a essas Exatamente. particularidades. Até porque, que é um ponto que hoje é uma demanda necessária no ambiente de negócios, que é o entendimento da sobreposição de gerações. Hoje a gente tem geração X junto com a geração Y, junto com até baby boomers, inclusive, que estão trabalhando juntos. E aí você tem que criar, de fato, uma abordagem específica para cada uma dessas. Então, também é um desafio do ambiente de negócio hoje em dia lidar com essa variedade, que até pouco tempo atrás, apesar de existir essa sobreposição de camadas geracionais, você não tinha a possibilidade de falar, de se comunicar. E hoje não. Hoje existe uma série de canais que permitem isso. Então, eu sinto que hoje até esse duelo das gerações no ambiente empresarial tem deixado a situação mais sensível, de fato. É verdade. E além da questão geracional, que foi bem abordado, tem a questão do perfil comportamental de cada um. Exatamente. Como isso é um desafio, porque tem aquela máxima, né? Fale com o outro como você gostaria que falassem com você. Mas será? Por exemplo, eu tenho um perfil mais direto, não dou muitas voltas e prefiro que me deem um feedback assim. Não de forma agressiva, tá? De forma assertiva. Claro, E que para muitas pessoas pode ser agressiva. Nossa, foi tão direto assim, né? Nossa, pessoa seca. Nossa. Mas isso é bom que você tá falando, Laila, porque o líder, ele tem que se habituar com o perfil dos seus liderados. Então, cada feedback é diferenciado. E no Clube da Fala a gente ensina isso. Ensina Exatamente. isso. E na prática é desafiante. Por mais que eu seja professora de oratória, líder, eu às vezes me pego sendo eu mesma, né? Não adaptando a minha linguagem por conta da pressão. Foi o que a Lu falou. A gente tem que entregar resultado, tem que desenvolver as pessoas, precisa escutar as pessoas, precisa gerenciar conflitos. Nós somos seres humanos, então em cada época da nossa vida agimos de uma forma, somos seres emocionais. Então a gente pode estar com algum problema pessoal, isso vai interferir na forma que a gente se relaciona com as pessoas, ou que a gente encara o trabalho. A gente pode ter questionamentos, né? E aí aquela máxima, não se deixe guiar pelas suas emoções, sensações, intenções, porque elas mudam a todo momento. Eu vou dar um outro exemplo. Eu faço parte de um grupo de empreendedores. Eu estou lá há 9 anos. E em vários momentos eu pensei em sair do grupo. Não por conta do grupo, porque a gente tem que se autorresponsabilizar. Né? Por que eu tô com vontade de sair do grupo? Por mais que aquele grupo me faça bem. Porque eu tô com um desafio, acho que eu não vou dar conta. Porque eu tive uma filha e eu preciso ficar com ela, ela acorda de madrugada. E no final das contas, eu respeitei a minha intenção, que era ficar. Que era ficar por longo prazo no grupo. Eu sempre pensei, eu nunca vou sair desse grupo, porque esse grupo me faz muito bem. Porque esse grupo me trouxe muitos benefícios, porque eu fiz verdadeiros amigos, porque eu me sinto bem. E esses reveses da vida fazem a gente pensar e se questionar. E aí o líder precisa apoiar. Em momentos que eu pensei em desistir, a liderança do grupo, na época, porque muda a cada 6 meses, veio falar comigo, Laila, fica tranquilo. Resolve o que você tem que resolver na sua vida. Me entendeu, me escutou. E isso fez eu falar, não vou abandonar. Vou ficar. Haja o que houver. Mas eu visualizo que é exatamente essa intenção que o líder tem que ter. Porque se você for uma pessoa que está no comando de outras pessoas, você não tem nem a intenção de conseguir se comunicar adequadamente com cada uma delas, você vai ter uma série de ruídos e realmente o trabalho fica mais complexo. E no clube, percebendo, porque já fui liderado por várias pessoas em várias situações, e no clube pelo menos eu percebo isso, que existe uma intenção de conseguir se comunicar da forma mais adequada possível com outra pessoa. Então só isso já cria um filtro que, na minha visão, é muito benéfico. É um olhar atento, né? O que a liderança precisa. Aliás, todo mundo precisa, não só a liderança, ter o olhar atento ao outro. E aí, se, como no caso da Laila, se ela não tivesse a liderança atenta, ela não saberia das suas dificuldades, do que poderia fazer você desistir. Mas estava ali. Então, o olhar atento fez toda a diferença para que motivasse você a continuar. E hoje você está feliz, você consegue estar no BNI, realizando as coisas que você faz lá e dentro do clube também. Ou seja, o que a gente aprende no Clube da Fala? Não trate as pessoas apenas como só mais uma tarefa. Trate como uma pessoa.
Exatamente. Com todas as suas particularidades. Né? E agora para você, Bruno, por que feedbacks ruins é pior do que não dar feedback? É exatamente isso. Eu prefiro não dar um feedback do que estar na dúvida se meu feedback foi bom ou foi ruim. Porque o momento do feedback, ainda mais agora treinando diferentes empresas e ouvindo da perspectiva do líder, ou a sensação que ele tem, a emoção, que é você tocar num ponto sensível. Por mais que seja, a gente pode chamar de feedback construtivo, ou desenvolvedor, a gente está tocando num ponto sensível. É claro que tem o feedback para você elogiar a pessoa. Você, olha, esse trabalho foi fenomenal, a gente gostou bastante disso aqui para poder elogiar você. De qualquer forma, é um momento muito delicado. Então, essa frase que um feedback ruim é melhor do que nenhum feedback é pior, é exatamente isso. Porque você está tocando num ponto tão sensível que você, inclusive, pode piorar a pessoa naquele momento ali. O Augusto Desmotivar, Cury, né? Desmotivar, exatamente. O Augusto Cury tem uma frase muito interessante que é assim, você não tem a capacidade de melhorar as pessoas, mas a de piorar você tem. Verdade. Então, você imagina uma situação como essa. Então, o feedback é uma demonstração de como o ambiente corporativo, ainda mais hoje em dia, ele tem que se preocupar com essa, que a gente estava falando anteriormente, com essa individualidade. E outra, que é o que eu percebo em todas as comunicações e treinamentos que eu tenho dado. Se você tem cuidado na interação com outro ser humano, no mínimo, a memória sobre aquela situação, ela não vai ser negativa. Ela pode ser uma memória pesada, ela pode ser triste, mas você pode ter certeza que só pelo fato de você ter tido cuidado com a outra pessoa, você vai conseguir muito mais a colaboração dela do que se fosse feito de qualquer forma, tocando num assunto tão sensível que são os temas de feedback, né? E como estruturar o feedback? O que você acha, Lu? Como a gente pode estruturar um feedback para dar um feedback para um colaborador, né? A gente está falando aqui de comunicação, adaptação a cada perfil comportamental. Por exemplo, hoje você tem duas lideradas com perfis diferentes. Eu tenho um perfil mais direto, mais assertivo, né? Então, como que é essa estrutura de um feedback? Bom feedback. Bom mesmo. A gente tem que conhecer quem a gente vai falar. A gente tem que conhecer o perfil da pessoa, como a gente está falando sobre isso. A gente precisa saber como eu posso dar um feedback que vai atingir a Ave. É diferente que vai atingir o Bruno, que vai atingir a Dani, que vai atingir o Ian. São pessoas diferentes. E você precisa ser específico. Você precisa trazer só o que você... Aquilo, não uma coisa genérica. Você sempre faz isso, não. Nesse dia, nesse horário, isso aconteceu, ser específico. Você tem que ser respeitoso. Você tem que falar o que você precisa falar, mas com carinho. Mostrar só o que precisa fazer. Você tem que usar a comunicação não violenta, sempre. Mas principalmente no feedback. E você precisa trazer um ponto positivo, porque aquela pessoa não é só aquilo. Né? A gente precisa sinalizar sim sobre essa questão que não evoluiu muito bem ou que houve uma falha, mas a gente tem que trazer o lado positivo. A gente tem que pegar, poxa, você é tão boa nisso, que tal você usar isso que você é bom para corrigir isso aqui? A gente fazer esse gancho, mostrar para a pessoa que não é só aquele erro, que a gente está observando tudo, porque senão aquela conta não fecha. Né? Você não deposita moedinhas positivas, você só retira. Aí a gente vai ficar sempre com saldo negativo. Então, quando o colaborador vier receber o feedback, ele já vai, de novo. E não tem que ser assim. O momento de feedback não tem que ser assim. Se você tiver uma rotina de feedback, se for feedbacks constantes, ele é natural. Ele sabe que vai receber feedbacks positivos, muitas vezes o trabalho dele está sendo visto, e se ele tiver alguma falha, ele vai ser corrigido. Então, ele vai conseguir melhorar. E isso para mim é muito interessante, o fato de perceber que as empresas, na verdade, são ambientes de desenvolvimento humano. Claro. Ou seja, não tem como você montar uma empresa hoje, no século XXI, de modo que você simplesmente vai ficar parado esperando a vida acontecer. Você precisa estar o tempo inteiro procurando o seu desenvolvimento. Então, levando isso em consideração, o que um bom líder eu visualizo que faz hoje em dia? Primeiro, ele conhece sua equipe. Isso é um ponto fundamental, até para você conseguir fazer essa abordagem que ela falou, de conseguir ser mais especializado para esse contato. Mas você me perguntou sobre o que deveria ter no feedback, e eu sempre vou bater na tecla, que é o que eu vejo nos treinamentos, sempre foque na tarefa, foque na ação. Ou seja, o que te deixou chateado, ou o que tem que chamar a atenção do seu funcionário, não é o funcionário, mas é o atraso.
por exemplo, os erros nas entregas, é o comportamento que não está sendo adequado, ou seja, você focar fato em si, no né? fato, na tarefa e não na pessoa. Até Exato. porque você focando na pessoa, você acaba não sendo o que você falou, que é você ser objetivo em relação àquilo que você precisa melhorar. Não é a pessoa, mas sim o que ela está fazendo. Quando você separa a pessoa da ação, fica muito melhor, inclusive, até para a própria pessoa conseguir remodelar isso, né? Muito bem colocado. Feedback é presente, costumamos dizer. Que bom que recebemos feedback. O silêncio é perigoso. Se você comete um erro, e nós cometemos falhas, somos seres humanos, e você não tem um retorno, o silêncio pode ser perigoso. Você só aponta as falhas das pessoas que você quer desenvolver, que você ama, que você se preocupa. Isso no relacionamento pessoal e íntimo também, até amoroso. Eu acho que é mais preocupante quando o líder não dá mais feedback. Se cala. Se cala. Mas E o colaborador fica ali, será que eu tô indo bem? Será que tá acontecendo? Ele não sabe. Eu acho que esse é o mais perigoso dos cenários. Agora, o ambiente corporativo, nessa empresa fictícia que a gente está usando aqui como exemplo, ele tem que criar um ambiente que o feedback seja de fato algo positivo e não que seja algo apenas repressor. Então, isso para mim é algo que chama muito minha atenção no clube também, desde que comecei a trabalhar lá. Por quê? Porque desde o início a gente ouve sobre isso, sobre como o feedback é importante e tudo mais. Então, ter um ambiente no qual o feedback ele está sendo ressignificado, porque em muitos lugares é o quê? O feedback aí tomou a chamada do chefe, né? Tomou uma chamada. Olha como isso é pesado. E não é isso. Na verdade, a gente precisa dessa orientação até por uma questão de falta de perspectiva, falta de visão naquele momento. É fundamental que a empresa tenha esse olhar sobre o seu colaborador para conseguir fazer o quê? Uma orientação. O que é o feedback? Nada mais é do que uma orientação. Olha, vamos por aqui que vai ser mais importante, mais interessante até para você como um todo. E a empresa é reflexo do seu dono, né? E a Laila o tempo inteiro fala, gente, me deem feedbacks. Adoro. Adoro, feedback é presente. Elogios não, eu quero. O que eu posso melhorar? Então é um podcast, gente. Eu tô falando aqui porque eu não faço podcasts há anos. Eu dou aula, palestro, já dei entrevista em rádio, até na televisão. Agora, podcast é uma outra pegada. É algo que você precisa de prática, por mais que você seja comunicador, comunicadora. E aí eu perguntei para minha equipe, Laila, perguntei, o que vocês acham? Vocês estão vendo o episódio? E aí, uma vez, no dia do fechamento da área comercial, que é um pouco mais direta, né? Pelo perfil, Ai, Laila, eu vi alguns podcasts e achei assim um pouco enfadonho. Chato é a palavra. E aí você acaba não sendo tão você, porque fica naquele ar professoral de querer aquela passar coisa mais um conteúdo. espontânea, né? E você é divertida, usa isso mais de uma forma espontânea. Estava até aqui falando antes, né, gente? Olha, se eu sair do roteiro, é porque estou usando a minha autenticidade, minha espontaneidade. Tá bom, tá bom. Então, porque podcast, por exemplo, não é só para você adquirir conhecimento. É entretenimento também, assim como as redes sociais. Se você pegar alguém com conhecimento técnico, pega o celular e fica... Oi, hoje eu passarei técnicas de como dar feedback. Acabou, Próximo a pessoa vídeo. já vai... Next, pá. Não gera conexão, né? Não gera conexão, porque a gente não fala assim. Então, imagina que você está numa mesa de um bar. Ok, que nós somos professores, precisamos falar. É um pouco perigoso lá na mesa do bar. Fluentemente, a gente tem que usar as técnicas. Mas, por exemplo, a nossa fala não é 100% fluente, perfeito o tempo todo. Eu aqui, enquanto pergunto para vocês, eu respondo, já cometi erros de concordância verbal, nominal, gaguejei, reformulei minha fala. E tá tudo bem, ninguém fica ali, erra, focando no seu erro. Então, a autenticidade precisa disso. E aí, falando de feedback... Algumas dicas, que ao longo da minha trajetória eu estou aprendendo a ser líder, mas algumas dicas além do que a gente também ensina no Clube da Fala. Escolha o momento certo, se planeje para fazer isso. Se possível, escreva em tópicos, porque a gente esquece. E ali vem a emoção na hora, porque é desconfortável. Ainda mais uma pessoa que tem uma resistência a receber feedback. E tem, porque a gente leva para o lado pessoal. Poxa, me esforço tanto... Eu dou o melhor de mim e recebo isso do meu líder, as pessoas levam. A gente às vezes fala para o setor, olha, isso aqui, essa aula teve XYZ, vamos supor, Bruno, olha, essa aula teve
um feedback assim, assado. A pessoa já pensa, então eu não estou sendo um bom professor, então eu estou com um problema, né? A gente leva, o ser humano faz isso, leva para o lado pessoal, mesmo a pessoa tendo todo o cuidado. Ainda mais no E usando Brasil. a comunicação, no Brasil que somos tão relacionados, então ter esse cuidado. Outra dica é usar o feed forward, que é você focar no futuro já com uma solução, né? Falou o que a Luciana fez. Olha, Bruno, você é tão comprometido, você é tão responsável. E o que você acha de usar isso para conseguir, por exemplo, vamos supor aqui uma hipótese, né? Que você tem chegado atrasado em algumas aulas, né? Então, o que você acha de usar isso para evitar os atrasos? É tão importante para a gente. O que você acha da próxima vez? Ó, você já vai para uma solução. Em vez de falar assim, você se atrasou. Ficar preso ao passado. Sempre né? se atrasou e fez isso, e fez aquilo. Não dá, assim não dá. Você foca no futuro. Ó, o que você acha na próxima vez? Ao invés de chamar o Uber na hora para ir para um treinamento em company, você já programa um dia antes e bota lá a agenda, porque é certo, eles chegam até 5 minutos antes. Você já sabia dessa informação? O que você acha de fazer isso? Quer dizer, a pessoa já vê, faz sentido, pô, boa ideia, já vai com uma solução. Só que essa cultura do feedback, eu imagino que nas corporações seja difícil você implantar esse ambiente que o feedback é algo positivo, porque eu venho de lugares onde o feedback era a chamada. Era algo pesado. Então, isso que tá falando é fundamental. Até porque num feedback que você poder conseguir colocar suas habilidades em outras funções dentro da empresa. Você, como você falou, você é muito dedicado, muito comprometido. Você já pensou em assumir um cargo de liderança? Já pode ser que a sua desmotivação agora é porque você não está vendo mais motivação, incentivo. E para mim isso é muito importante, porque o que eu tenho percebido no ambiente de negócios é que você precisa estar sendo estimulado o tempo inteiro. E não é só o estímulo, porque eu gosto de dividir o estímulo e a motivação. Só quem pode te motivar, na minha visão, é você mesmo. Mas o seu ambiente pode te estimular. Então, conseguir fazer esse diálogo faz com que, por exemplo, um feedback se torne extremamente fértil para você, inclusive, assumir novos desafios na própria empresa, por exemplo. Ou reconhecer que aquela empresa não serve mais para você. Acontece muito isso também. Desafio é importante para a gente crescer. E falando de desafio, Lu, primeira vez que ela está participando de um podcast. Gente. Aí. Fala, tá emocionada? Emocionada, nervosa, mas a gente está aqui porque um dos valores da empresa é a coragem. E a gente vai com medo mesmo. A gente vai com medo mesmo. E tá super bem. Se você não falasse que estava emocionada ou ansiosa, ninguém perceberia. E é isso, é um desafio. Será que eu sou capaz a gente se ensina a falar em público. A gente ensina a se comunicar melhor, a se relacionar melhor. Mas aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. Por mais que a gente treine nossos colaboradores, a gente precisa colocar eles, desafiar, colocar eles no palco, colocar eles no podcast. Não basta só na teoria ensinar, né? Por isso que todos os colaboradores fazem o treinamento no Clube da Fala. E a pergunta que eu faço para você que é líder, para você que tem uma empresa, para você que pretende ser líder, é o quanto você investe no desenvolvimento das pessoas. O quanto você investe no treinamento constante da sua equipe. Nós atendemos empresas que fazem isso constantemente e é nítido o crescimento dessas empresas. A produtividade, o engajamento, a lucratividade. Empresas que não investem, acontece isso. Uma rotatividade excessiva. Porque é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que você tem que estimular a pessoa a se desenvolver, você também tem que criar mecanismos de reter aquele talento ali. Então, eu acho até interessante, porque não fica apenas assim, vai lá, se desenvolve, a gente quer que você melhore. Não, mas eu como empresa também tenho que melhorar para poder fazer esse talento continuar aqui. Então, até de certa forma, é como se fosse realmente um diálogo entre o teu colaborador e você como empresa, criando um ambiente onde os dois se desenvolvem. A empresa tem que ser boa para o colaborador e o colaborador tem que ser bom para a empresa. É uma via de mão dupla. É um diálogo complexo, mas que eu só consigo ver assim o desenvolvimento das empresas de modo geral. Sim. Muito bom, estou aqui refletindo, gente. Também. Então, eu como fundadora, CEO de uma empresa, vejo que é um grande desafio crescer de forma sustentável. Como eu falei, o Clube da Fala tinha 10 colaboradores e hoje nós estamos com 40. E dois. Podem aumentar para 50, porque a partir do momento que nós vendemos mais, precisamos estruturar a empresa. Estamos indo para São Paulo. E aí eu fico pensando, meu Deus, as pessoas precisam ser treinadas, ao mesmo tempo elas precisam de incentivo, todo tipo de incentivo, não é só financeiro, precisam ser escutadas, a gente precisa dar atenção para as pessoas e também tem as tarefas, e também
Aí eu fico, uhul, vamos lá, desafio, vamos crescer. Mas isso para você que é empreendedora, que buscou essa iniciativa de se expandir, inclusive, não é exatamente isso que vai você se desenvolver mais, dar o próximo passo, essa ampliação, vendo a capacidade que você tem de conseguir expandir seu negócio para outros lugares, abarcar, impactar mais vidas. Então é justamente isso que eu imagino que vai gerando seu estímulo, sua motivação para se desenvolver, não é? A nossa motivação muda também. Eu antes pensava assim, quando a empresa não era grande, né? Eu considero grande, tá, gente? 42 para mim já é grande. Hoje é gente pra caramba. Mas isso quando a aí. empresa tinha poucos colaboradores, eu falei assim, gente, a gente está fazendo um trabalho legal, eu amo o que eu faço, tá tudo bem confortável, porque as pessoas procuravam a gente, não precisava faturar tanto, porque a empresa não era tão grande, e as coisas aconteciam e tá tudo bem. No marasmo ali. Marasmo. Aí eu aprendi que a zona de conforto não é o melhor lugar. Ninguém cresce na zona de Ninguém conforto. cresce na zona de conforto. Se você tiver um Dói, mindset né, Laila? fixo e achar que aquilo ali tá bom pra você, tá ótimo, mas Isso. você não tem um mindset estagnado. Pois é, então você Crescer pode... dói, né? Crescer dói, você pode ter diversos papéis dentro da sua área mesmo, como a gente está falando aqui. Agora está fazendo um podcast, daqui a pouco você está num palco, daqui a pouco você pode ter um desafio novo. E aí, a partir do momento que eu decidi, falei assim, agora eu sou empreendedora, mas não foi rápido, não foi fácil. Agora eu sou empreendedora e preciso cuidar de uma empresa e das pessoas. Esse virou o meu principal foco. Não é o dinheiro. O dinheiro é a consequência. Consequência. Hoje é fazer a empresa crescer. Óbvio que o dinheiro é importante, porque a gente precisa investir, crescer de forma sustentável, né? Eu fico lá, não pode isso, não investe nisso. Mas hoje eu vejo assim, poxa, a gente já não transforma só a vida dos alunos, porque esse é o nosso objetivo. A gente transforma a vida dos colaboradores antes. Isso. Verdade. São 40 famílias que dependem da gente. Então, olha que nobre é isso. É isso, eu acho que assim, para quem empreende, sente isso. Sim. Nossa, a gente está fazendo a diferença no mundo. Olha o quanto a gente está influenciando a É. vida dessas E pessoas. se não fosse a sua iniciativa, essas famílias estariam fazendo outras atividades que hoje em dia, para elas, o clube é extremamente interessante, porque não é apenas um trabalho. Para todo mundo que trabalha no clube, que eu converso, tem esse aspecto da missão. De que, olha, realmente a pessoa entrou aqui com essa limitação e está saindo se sentindo melhor. Isso é o mais importante. A transformação não é só a que a gente acha, é o próprio aluno que percebe que realmente se tornou uma outra pessoa. Eu estendo mais, Bruno, eu vou para os colaboradores. A gente vê os nossos colaboradores que eles também fazem o mesmo curso, que é vendido, que os alunos fazem, e o crescimento deles é absurdo. Isso é verdade. Você vê um colaborador quando ele entra, e aí depois que ele faz o curso, e como ele vai crescendo, você olha assim, gente, isso é de deixar a gente com o coração quentinho, né? A gente Ver o coloca a crescimento dos semente no colaboradores. treinamento e vai germinando e vai florescendo e de É fato isso. transforma. E, Eu me e o coloco crescimento como dos case do Clube da Fala também, gente. Fala, abre seu coração aí. Porque eu entrei no clube, ia ser um emprego temporário na minha cabeça, né? Na época eu estava fazendo o meu curso de administração. Eu era bolsista para pagar a passagem do meu curso. Quando eu acabasse, eu ia embora, ia seguir a minha vida, e o clube me transformou. Não só na minha comunicação, mas na minha carreira também. Que eu peguei esse viés aqui, que foi pro GIG, me identifiquei, me encontrei hoje, né? Eu acho que a Lu e a Laila me conhecem há mais tempo, vem em mim essa transformação. E eu fico muito grata de ver os colaboradores falando assim, nossa, Ivy, você me inspira. Falei, gente, eu aquela Ivy lá de pois é, olha só. 2022, eu mesmo. Então tá bom, obrigada. Então, assim, é muito bacana ver isso. O clube não transforma só os alunos, mas os colaboradores também. E o que era para ser só um emprego provisório se tornou parte do seu portfólio agora, né? Isso aí. Pois é, as pessoas trabalham no clube por propósito e é o sonho de qualquer empresa. Isso. Né? E algumas recebem até proposta para ir para outra empresa. Não, estou bem aqui. E, poxa, isso é um sonho a gente conseguir engajar as pessoas dessa forma. E também, se ela achar que não faz mais sentido, a gente ajuda também. Olha, faz isso, faz aquilo, dá para mudar de área, o que a gente pode fazer por você? É. Então, eu enxergo. Já é tão desafiante fazer isso, enxergar o outro e ver como ele pode crescer dentro da empresa. Ou não, às vezes ele quer ficar naquilo ali e tá tudo bem, né? Até enxergar isso a gente precisa ver. Nem todo mundo quer ser líder. Nem todo mundo quer dar sempre o próximo passo. Isso Nem também todo tem a ver mundo. com uma personalidade, eu reconheço hoje em dia, né? Você pode crescer numa carreira Y e ser o melhor especialista naquilo e tá tudo bem. Verdade. E aí o que eu vejo é que tem muita gente no clube
muita gente jovem, que eu já me considero uma senhora, uma jovem senhora, que fala assim, nossa, eu estava numa empresa que era muito tóxica. Uhum. Eu estava, e hoje aqui eu me sinto bem, não saio daqui por nada, né? E a gente, assim, tá oferecendo benefícios para os colaboradores, mas a gente não consegue, com a empresa crescendo, oferecer salários altíssimos. Seria o sonho de qualquer empreendedor, pagar bem, tratar bem, fazer tudo bem. E aí as pessoas ficarem por propósito é muito interessante isso. O salário, o famoso salário emocional, né? Eu costumo dizer que é o sonho dos grandes empresários, das empresas, que os colaboradores vistam a camisa. Lá na nossa empresa o pessoal tatua. Faz logo uma tatuagem. Coisa bem tensa. Assim, ela não veste a camisa, ela tatua. Entendeu? Vai ter um voucher uma no final coisa do ano assim. pra todo mundo fazer uma tatuagem bancada pelo clube, inclusive. Ou então fala. Mas você vê o sentimento de pertencimento mesmo dos colaboradores. É aquela coisa assim que a gente fala, poxa, a gente tá fazendo nosso dever de casa direitinho, né? A gente tá fazendo... E eu acho que isso não é nem demagogia, porque às vezes as pessoas ficam ouvindo a gente falar isso, isso é demagogia por causa da empresa. É porque eu visualizo o seguinte, tem muita gente que vende algo que não acredita. Só vende por causa do dinheiro, por causa da comissão e porque precisa fazer aquele trabalho. E no clube eu tenho certeza que todo mundo que trabalha acredita. Realmente, você vai entrar, meu filho, e você vai sair melhor, fique tranquilo. Gente, não é demagogia, não. Eu tenho depoimentos, tá? Do Ian, que tá aqui com a gente. Não é que não. Da Nicole também, nossa supervisora de marketing, que no último emprego, o chefe dela comeu a carne dela da marmita. Gente, e a carne? Por favor, né? Comeu a carne da garota. Você não respeita a marmita do coleguinha? Realmente é complicado. Você vê o nível o de emprego que o Ian toxicidade. trabalhava, contava as horas, quantas vezes ele ia no banheiro, gente. Pelo amor de Deus, né? Contador do Olha, banheiro agora eu vou famoso. fazer uma provocação pra vocês. Não tá no script, tá? Fiquem calmos. E hora de improvisar. E agora? E agora? Seguinte, gente, mas é muito fácil, né? Uma empresa ficar assim, com esse engajamento, porque vocês trabalham com desenvolvimento humano. E a minha empresa, que trabalha com energia solar, como que a gente vai fazer isso? Vai lá, respondam. Na minha percepção, o grande problema são as empresas que têm o cerne do trabalho dela é a tarefa, como por exemplo, você falou, energia solar, ou uma fábrica, que seja, é você tratar a pessoa apenas como mais um fator de produção. E aí, realmente, você vai usar a pessoa como se ela fosse de fato um parafuso. E aí você realmente não vai conseguir. Como é que você vai ter esse engajamento se o teu colaborador se sente só mais um parafuso na engrenagem? É só um produto, né? Ele é só mais um produto ali dentro. Até porque a gente deve reconhecer que antigamente, como é que se chamava o setor de gente de gestão? Recursos humanos. Isso está vindo da onde? Está vindo de uma concepção mecanicista, racional, objetiva sobre os fatores de produção, e o ser humano simplesmente era só mais um fator, mais um parafuso. Tanto é que hoje em dia a gente vem fazendo o quê? A gente vem desenvolvendo as soft skills e tem percebido o quê? Que a gente tem que ter mais cuidado sobre a visão do outro, até inclusive a própria existência daquela pessoa na produção. Então, dá para você fazer diferente? Dá, com certeza. A humanização. Humanização. E a cultura? É a mesma coisa. Perguntaram pro faxineiro da NASA qual é o papel dele ali. É o quê? Limpar a NASA? Não. É levar o homem à Lua. Isso aí. E não trabalha com desenvolvimento humano. Então, se um faxineiro respondeu isso, imagina você que trabalha com engenharia, ou com processo, ou com TI, você conseguir realmente aculturar seus colaboradores para que eles para que eles respondam isso, né? O propósito daquela empresa. A gente não é só ensinar as pessoas a falarem melhor, a gente transforma a vida das pessoas. É engraçado você falar isso, que o Cortella, quando ele trabalhou na Secretaria de Educação de São Paulo, ele falava isso. Ele conversou com a moça da limpeza e ele falou isso: o que você está fazendo aqui? Ela, limpeza. E ele, não, você está fazendo educação. Você trabalhando para poder melhorar a educação de São Paulo. Agora, isso está falando do modo como você vai conseguir ressignificar a posição e o cuidado com o funcionário. Tem um ponto que é muito importante hoje em dia que eu reconheço, que é a vontade que a diretoria, que a alta hierarquia da empresa tem em duas visões, na minha perspectiva, que é colocar energia sobre o desenvolvimento interpessoal, que é a capacidade de você conseguir se conectar com outras pessoas, que a gente faz muito aqui no clube, mas também uma vontade de querer se desenvolver intrapessoalmente. Ou seja, de você desenvolver a sua inteligência emocional, de você fazer terapia, de você começar a ressignificar a sua relação com outras pessoas. Então, para
conseguir ter esse tipo de interação mais humanizada, como você falou, todo mundo, principalmente na alta hierarquia das empresas, tem que se preocupar com o desenvolvimento interpessoal e intrapessoal também. Falando em desenvolvimento, vamos para a dinâmica, Laila? Vamos. E se você quer desenvolver intrapessoal, intrapessoalmente e interpessoalmente a sua comunicação, seu autoconhecimento, o Clube da Fala é o lugar. O Clube da Fala oferece treinamentos específicos para cada aluno, dependendo do perfil, treinamentos a curto, longo prazo, para realmente transformar a comunicação. E não é só para falar em público, como as pessoas pensam em oratória, para qualquer tipo de comunicação em público, interpessoal, em vídeos, para falar num podcast como esse, para persuadir, para passar o conhecimento, ter uma melhor didática. Todos os seres humanos devem fazer o curso do Clube da Fala. Isso aí. Até porque a gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender. Então, por favor, chega lá que a gente ajuda você, intra e interpessoalmente. Maravilha. Que Dinâmica. Vocês dirão se é mito ou verdade, tá? A gente vai falar uma frase e vocês falem, por favor. Vai lá. A comunicação dentro de uma empresa é responsabilidade só do gente gestão? Mito, 1000 vezes mito. Responsabilidade de todos. De todos. E a gente precisa de verdade puxar isso. Não, a gente não faz isso no clube, tá? E não é como o Bruno falou, não é uma demagogia, é real. A gente não faz isso, mas ter o famoso accountability, né? Puxar a responsabilidade para ser responsável. Por que deixar para um setor? Né? Não, é de todo mundo. E todo mundo cresce quando a comunicação é clara. Ser um bom comunicador significa falar muito e com eloquência? Mito, com certeza, porque você está falando só de um fator de algo que é extremamente complexo. Ah, você é um bom comunicador, vou só falar bem. Não é só isso, e eu quero trazer para vocês quatro elementos para você pensar o que pode ser um bom comunicador. Óbvio que falar bem é muito importante porque é a base, é o que a gente está esperando que a pessoa faça. Mas lembre-se do seguinte, sobre o falar. Você tem a sua comunicação verbal e a sua comunicação não verbal. Então cuidado com isso, porque às vezes a tua comunicação não verbal está transparecendo uma mensagem que você não gostaria de passar. Mas também pensa o seguinte, a sua capacidade de ouvir também é muito importante para você ser um bom comunicador. Tanto é que a gente fala muito sobre escuta ativa. E eu gosto de separar essa palavra assim, esse termo assim. Escuta, de fato, você escuta com o seu aparelho auditivo, mas escuta ativa, você ativa por meio da sua mente, do seu cérebro. Ou seja, enquanto a pessoa está falando, você está ativamente se interessando por aquilo ali. Não é só entrar por um ouvido e sair pelo outro. Outro ponto importante é a capacidade de interpretação, para você ser um bom comunicador. Conseguir interpretar a situação, inclusive as expressões. Eu olhar aqui para a Eve, ver se ela está ansiosa, se ela está triste, se ela concordou comigo, se ela discordou, e conseguir entender se de fato é sobre o que eu falei ou não, e além de interpretar, conseguir adaptar. Por quê? Porque para eu poder interpretar algum tipo de reação ou uma palavra ou algo que aconteceu com as 3 pessoas aqui, eu vou ter que adaptar a interação para Eve, adaptar a interação para Laila, para Lu, e os alunos me perguntam muito sobre isso. Como é que você faz? O que eu faço é que para cada pessoa eu crio uma configuração específica, personalizada, para me comunicar com cada uma delas. Então, o bom comunicador leva tudo isso em consideração. Muito intenso Uma você, aula. Bruno. Mais uma pergunta, última pergunta. Vai Vamos lá. lá. A cultura organizacional se constrói apenas por treinamentos e regras definidas? Mito. Mito. A cultura organizacional é construída todos os dias. É o famoso o que acontece quando não tem ninguém olhando, né? O que acontece quando os líderes não estão por perto. É criado, é todo dia, é construído. Todo dia a gente no falar aí, é no dia a dia, é no feedback, é no abraço. A gente tem ações dentro da empresa que a gente trabalha muito essa questão da cultura. A gente tem uma votação do Você Me Inspira, que a galera gosta muito. Os colaboradores, eles são votados, né, Bruno? O Bruno já... Isso. O Bruno é votado, a Eve cheia de bótulos. Eu devia ter Hoje trago... É porque eu ia ficar Da próxima morrendo de vez, traz inveja. suas patentes aí, suas breves. A Eve chega a ter um pescoço mais pesado de tanto boto que ela carrega. Que a gente valoriza os nossos valores, literalmente, ao ponto de ser reconhecido, né? Os outros colaboradores votam em um colaborador que não é do seu setor, quer dizer, ele precisa ter uma visão mais ampla e perceber que você tem os valores da empresa. Então,
é mais uma das ações que a gente faz ali, de tão importante que é a gente trabalhar a questão da cultura. Isso é todos os dias. Não vai ter um dia que a gente vai falar, mesmo que não esteja muito claro, a gente está trabalhando a cultura nos bastidores. Cultura... Mesmo que não seja muito evidente, a gente está ali todos os dias trabalhando a cultura. Cultura organizacional tem a ver diretamente com gestão. E gestão tem a ver com conduzir, e conduzir tem a ver com cuidado. Exatamente. Todas essas atividades que o clube faz tem a ver com isso, tem a ver com gestão, tem a ver com cuidado das pessoas. Porque quando a gente vai fazer a gestão de alguém, a gente tem que fazer prestando atenção para poder conduzir da melhor forma possível. Então isso aí, de fato, demonstra um cuidado com a gente. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso podcast Então Fala. Passou muito rápido. Passou rápido, farei 1000 perguntas Quando aqui. que é bom, é rápido. Vocês foram maravilhosos. Aproveito para elogiar, porque elogio tem que ser feito em público. Verdade, arrasaram. A Ave, com o cuidado que ela tem com as pessoas, com esse olhar humano e assertivo ao mesmo tempo. Obrigada. Que bom que você ficou no Clube da Fala e ficará Aí, eternamente fala. aqui, ó. Já fiz Pagou a sua passagem e continua aqui com a gente. Ainda bem que paguei minha língua. Ainda bem. Isso aí, só um case, gente. Ó. Um case de Isso. sucesso. Mais um, que a gente no clube tá cheio. Ela é um case do Clube da Fala. O Bruno, que desde o momento que eu vi pela primeira vez, percebi essas habilidades sociais, como que você conseguia se comportar muito bem em sociedade, como você escutava ativamente, conseguia falar a coisa certa para cada pessoa. E falei assim, gente, ele daria um ótimo professor de oratória e é um excelente professor de oratória. Parabéns. Olha só, obrigado. É o olhar atento de uma pessoa profissional. Tá vendo? Nem eu sabia que eu tinha essa capacidade toda. E a Lu, a gente chama de mãe de todas e de todos, porque ela realmente tem esse cuidado, não é só porque ela está no Gente Gestão. Ela, antes de entrar no clube, quer dizer, quando ela entrou no clube, ela não trabalhava no Gente Gestão, pelo contrário, na área administrativa. E ela desenvolveu a área de Gente Gestão no Clube da Fala e caiu assim como uma luva. E é um desafio, porque começar uma área do zero... É verdade. Era só mato, ela capinou. E ela vai lutando por o que ela acredita e vem, fala comigo, e eu falo não, e ela vai. É mais não do que sim, mas a gente vai lutando. E ela tem se desafiado muito e crescido como pessoa, como mulher, como empreendedora na área dela. Eu digo que você é uma empreendedora na sua própria área de Gente Gestão, e você cresceu absurdamente. Porque a Lu de anos atrás a hoje é completamente diferente. Então, parabéns. Obrigada. É uma honra de verdade, e eu agradeço sempre a oportunidade de terem acreditado em mim, né? Uma coisa que a gente não falou aqui, mas é importante, até para finalizar, o Clube da Fala, ele é inclusivo. Eu entrei no Clube da Fala, eu tinha quase 50 anos. E mesmo assim, me aceitaram, não teve nenhum tipo de rejeição, de preconceito. Mas vai dar oportunidade para uma pessoa trabalhar na administração, com quase 50 anos. Eu fui muito bem recebida, acreditaram em mim. Eu estava 12 anos trabalhando na área de vendas. Não tem nada a ver. E é onde eu tô. Então, na verdade, o que eu sempre quis fazer é isso. É como eu disse, eu sempre fui uma cuidadora de gente, de uma forma mais ampla, né? E aí a Laila olhou assim, eu vou criar um setor de RH aqui na empresa e eu não vejo uma outra pessoa aqui dentro que consiga fazer isso. Aí eu falei, tem certeza? Porque, como assim criar do nada? Pegar uma enxada, começar a capinar aqui? Como é que a gente tem que fazer? E aí eu fui atrás, eu fui estudar e continuo estudando, porque a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Isso é para sempre. E hoje a gente tem um setor, a gente tem 42 colaboradores, a gente está aí muito feliz. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de terem acreditado em mim, e acreditam todos os dias, né? Então, acreditando aqui nesse podcast, inclusive. Todo dia é um reforço. Obrigada. E o Clube da Fala é o que é, com essas pessoas engajadas com propósito, graças ao seu trabalho incrível. Então, obrigada. Uma salva de palmas. palmas. Gente, Gestão, Tchau, Bruno, gente, um até a beijo. próxima. Aproveitem Beijo, ali, ó. gente. Terça-feira, a cada 15 dias, um episódio maravilhoso do nosso podcast Então Fala. Então aproveita, segue a gente mais uma vez aqui, ó, no YouTube, no nosso canal. Compartilha, que a gente passa muito conteúdo de qualidade e histórias maravilhosas para você se inspirar, para você se transformar, e vem pro Clube da Fala. Um beijo, obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.